Muito bem, estamos ao vivo para mais um Conectados com o Controle, desta vez em uma edição especial. Durante a 57ª RTC, estamos aqui em um ambiente todos juntos, o que vai agregar muito nesta discussão. E para o dia de hoje, a pauta é municípios. O que o CONASE tem feito e o que essas pessoas aqui têm trabalhado para a gente poder devolver à nossa sociedade serviços melhores por meio de políticas públicas efetivas. E, claro, para começar, eu quero saber quem está nesta conexão. Eu sou Thaís Venturato, eu sou jornalista, antes que eu me esqueça, e, para além disso, eu acredito na força do controle interno, porque eu aprendi muito e aprendo com essas pessoas aqui. Paulo Farias, quem é você nesta conexão? Olá, Thaís. Sou Paulo Farias, sou secretário controlador-geral do Estado de Mato Grosso. Sou o segundo vice-presidente do Conselho Nacional de Controle Interno e, atualmente, eu coordeno o grupo de trabalho que está construindo uma iniciativa voltada para o controle interno de maneira geral, para os estados, para os consórcios, mas em especial para os municípios. Trata-se do modelo de maturidade de controle interno das unidades centrais. A gente vai tratar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Estamos empolgados com esse projeto e o pessoal que nos acompanha também tem perguntado muito sobre. Jéssica Maciel, quem é você nesta conexão? Thaís, atualmente estou como controladora de Conceição do Mato Dentro. Estive também como controladora geral de Brumadinho no pós-rompimento da barragem. E a experiência que o CONASE trouxe e o quanto agregou para que nós da controladoria pudéssemos enfrentar aquele momento de mudanças administrativas foi essencial. E eu tenho certeza também que continuará contribuindo para o aprimoramento da gestão pública agora de Conceição do Mato Dentro, uma cidade que possui o maior empreendimento minerário do estado e a gente sabe da importância de um controle interno para apoiar essas mudanças estruturais. Muito bom, Jéssica. Importante demais, né? A gente está junto com os municípios. E você, Rodolfo, quem é você nesta conexão? Olá, Thaís, Paulo, Jéssica. Bem, eu sou auditor de carreira da Controladoria Geral do Estado da Paraíba, né? Já com 18 anos de experiência. Costumo brincar que estou chegando nesse ano na maioridade da auditoria, né? Na maturidade da auditoria minha pessoal, né? E dentro desse processo de conhecimento da auditoria, há cerca de 10 anos, 11 anos que eu trabalho com um modelo de capacidade de auditoria interna para o setor público, que é o IACM, né? Que é um padrão internacional voltado à melhoria, à modernização da atividade de auditoria interna, especialmente no setor público, e que é uma referência, né? Que o CONASE reconhece para ser aplicável no Brasil inteiro. Tá bom? E a partir dessa experiência, eu estou aí há 5 anos como coordenador da Câmara Técnica de Auditoria e ACM, contribuindo com o Conselho durante esses anos, junto com a equipe maravilhosa aqui de auditores que colaboram e trazem entregas para o CONASE. Trata-se de uma pessoa modesta. Recebeu até a nossa comenda, né, Paulo? Porque entregou muito aí para a gente construir uma sociedade melhor. Bom, então, para a gente poder ter aqui até uma ordem mesmo de ficar todo mundo na mesma página, eu gostaria que a gente começasse com a visão da diretoria do CONASE aqui com o Paulo, sabendo o que é o projeto MOOC e o que ele vem de diferente da questão da estruturação do IACM, a proposta dele, Paulo. Vamos falar um pouquinho de cenário, né? Nos últimos 15 anos, nós tivemos um grande avanço nos controles internos brasileiros. A gente pode ver isso nos relatórios da OCDE, nos relatórios do Banco Mundial e nos relatórios produzidos pelo próprio CONASE, né? Então, nós tivemos avanços nesse sentido. O CONASE foi um dos grandes propulsores desse desenvolvimento, não tenho dúvida disso. Em especial, dentro do próprio CONASE, nós temos as câmaras técnicas e uma das câmaras técnicas, da qual o Rodolfo é o nosso coordenador, é a Câmara Técnica de IACM. O modelo IACM é um modelo desdobrado do IA, né, que é o Instituto dos Auditores Internos Internacional. É um modelo foi extremamente importante para o Brasil. O Brasil hoje é um case de aplicação do modelo IACM, mas o modelo IACM é um modelo basicamente um pouco complexo e que se requer uma estrutura administrativa, de pessoas e de técnicas avançadas para que se consiga avançar dentro dos níveis do IACM. Grande parte das controladorias estaduais, que são controladorias mais estruturadas, avançaram nesse modelo. Hoje nós temos mais de 20 controladorias no nível 2, 23 no modelo IACM. Nós temos uma no nível 3, controladoria estadual, a gente tem também o STJ. Outras 2 controladorias, na qual a CGE Mato Grosso está passando pelo processo de certificação do nível 3, está indo para o nível 3 agora. Mas, para além
dessas questões relacionadas a estruturas bastante consolidadas das controladorias estaduais, a gente precisa levar essas melhorias de controle interno para a ponta, para quem entrega a política pública para o cidadão, para os municípios, porque é lá que a vida acontece. E a gente sabe que o controle interno tem grande capacidade de contribuir com a entrega dos serviços públicos para a sociedade, de fortalecer a confiança da sociedade no governo de maneira geral. Nós temos níveis de confiança da sociedade no governo muito baixos. E a gente precisa trabalhar em 2 vetores, e é isso que essa diretoria atual está se propondo. Quais são esses 2 vetores? Primeiro, o vetor de integridade, que é o vetor que nós atuamos de maneira mais com afinco, com profundidade, mas também com eficiência, com entrega da política pública com o menor custo possível para o cidadão. A gente tem que entender que o controle interno ele não pode ser um empecilho da entrega da política pública. Ele precisa ser um auxílio ao gestor para a entrega da política pública. O gestor público é quem tem a legitimidade da população para tomar suas decisões. E o controle interno está ali para quê? Para evitar que ele entregue? Não. Está ali para guiá-lo na entrega daquilo que ele se propôs. Então, o modelo de maturidade das unidades centrais de controle interno, que está sendo desenvolvido pela CONASE, a nossa previsão é que ele seja entregue agora em setembro, ele vem para tentar suprir essa lacuna dos pequenos municípios. Entregar uma jornada de crescimento e de desenvolvimento para essas pequenas unidades. Na verdade, não só para as pequenas, a gente está fazendo um modelo que reconheça tanto as pequenas, as equipes ou as grandes estruturas do controle. E não envolve só auditoria interna, nós estamos trabalhando com transparência, com ouvidoria, com auditoria e com corregedoria. A gente vai integrar tudo isso e vai fazer uma entrega, um caminho, uma jornada para que todos possam evoluir, à medida da sua capacidade e da necessidade. Nem todos precisam ser o nível 4 IACM, mas todos precisam melhorar o seu desempenho na entrega da política pública. Gente, quando o Paulo fala isso, nem assim como pessoa que atua no CONASE a esse tempo todo, eu acho que isso dá um orgulho para a gente enquanto sociedade, né? Porque a gente pensar em uma estrutura que vai, de fato, promover melhorias, porque as pessoas precisam, né, ter direito à saúde, educação, lazer, porque a gente tem fome, a gente tem sede, a gente tem frio, e pensar que o controle interno promove isso por meio de algo, quando a gente fala assim, modelo de maturidade, parece algo, né, técnico, mas isso na realidade é devolver dignidade para o ser humano, né? Legal demais, Paulo. E aí, nesse contexto, eu vou falar aqui agora com o Rodolfo, para que ele explique, né, porque a gente vai contemplar os municípios nessa nova fase, nessa diretriz da diretoria, mas antes já foi feito um trabalho pelo CONASE, em parceria com o Banco Mundial, que é a implementação do IACM, e que foi, assim, um case mesmo, né, nacional de desenvolvimento para o Brasil. Então, eu queria, Rodolfo, que você falasse um pouco sobre esses trabalhos, antes de ouvir a Jéssica. Ah, perfeito, né? Bem, vamos primeiro voltar para as origens, né? Por que o IACM? Porque a gente está falando de IACM aqui, né? Uma vez que nenhuma lei no Brasil obriga a gente, né, a trabalhar com esse modelo, né? Mas o IACM ele surgiu da necessidade do CONASE, né, de um questionamento, acho que dos próprios controladores, auditores, né, que o modelo de auditoria, o IACM é voltado para a auditoria, o questionamento dos próprios auditores e controladores, que será que o papel que nós estamos desenvolvendo na auditoria interna é o papel adequado? Às vezes havia uma sensação que nós estávamos sendo o segundo Tribunal de Contas aqui no Brasil, né? Então, assim, será que é justo a sociedade pagar, né, ter uma duplicidade de pagamento para o mesmo serviço? E mais do que isso, será que lá fora, nos outros países, é esse o modelo, né, de auditoria adequado? Então, a partir dessa reflexão, né, que surgiu aqui no CONASE, em parceria com o Banco Mundial, né, com sua rede de contatos ao redor do mundo, o banco trouxe um modelo que vinha sendo aplicado em todo o mundo, especialmente na Europa, em vários continentes, para dar conhecimento aqui no Brasil. Nesse momento chegou o IACM, ali por volta de 2014, 2015, né? E nós começamos a desenvolver, né, nessa época o CONASE começou a desenvolver ações para difundir o modelo. Só que eram ações assim que ficavam um pouco espaçadas, Mato Grosso trabalhava com uma coisa, Paraíba com outro, Minas com outro, município com outra parte do IACM, e não havia integração em relação a isso, né? Então, a partir desses esforços, a gente começou a trabalhar no CONASE, visando difundir o IACM, foi aprovado uma resolução do próprio Conselho, reconhecendo o IACM como referencial de auditoria interna para o setor público, seminários, palestras, divulgações,
Mas mesmo assim a gente precisava intensificar isso, né? E nesse momento surgiu a brilhante ideia de criar as câmaras técnicas, que era o momento que da gente pegar todo mundo que estava trabalhando ali isolado, separados, vamos unir forças, criar uma sinergia e com esse processo todo a gente poder desenvolver, né? Então, a partir desse momento de criação da câmara, essa integração, a gente conseguiu evoluir o modelo. Hoje nós temos um avanço muito significativo do IACM, são 45 controladorias do CONAS trabalhando com o modelo, 23 já certificadas. O IACM é um modelo, uma referência global de auditoria interna, então é um modelo que tem muitos requisitos para você ter uma certificação, né? E às vezes, como o Paulo falou, isso afasta um pouco os municípios, né, do modelo, pequenos municípios especialmente, embora, Paulo, a gente está já quebrando um pouco esses paradigmas na própria Câmara, que a gente está vendo implementações do IACM em unidades de auditoria pequenas e pequenos municípios, né? Mas, de fato, é um modelo difícil de chegar, né, nos municípios. E o IACM, ele é muito focado na auditoria, né? E o modelo do CONAS é mais amplo, porque os municípios não precisam apenas de auditoria, precisam de transparência, controle interno, né? Ouvidoria. Mas essa experiência do CONAS é muito enriquecedora, né, Thaís? E aí, toda essa experiência que a gente construiu no Brasil, ela foi reconhecida pelo Banco Mundial, né? A gente teve um evento no final do ano passado, onde nós apresentamos o nosso case do Brasil, essa construção do que o IACM trouxe para o nosso país, para o mundo todo. No próximo mês de abril, vamos ter outro evento agora para difundir com mais calma para o pessoal, para equipes do Caribe, da América Latina e da América do Sul, né? Equipes do Banco Mundial. E eu digo assim, qual o grande benefício que o IACM trouxe para o nosso país? Foi a gente ter uma mesma linguagem de auditoria, praticamente, né? Ou seja, o Estado pensava de uma forma, a CGU poderia pensar de outros municípios de outra forma, a gente conseguiu padronizar isso. Eu acho que esse é o grande benefício. Padronizamos, temos uma linha de entendimento comum sobre o que é a auditoria interna. Gente, enquanto assim, uma pessoa que trabalha com comunicação, quando eu vejo isso, eu fico tão feliz quando eu encontro isso nesse ambiente aqui do CONAS, porque é um ambiente que permite discordar, né? Para poder chegar a uma síntese de algo melhor. E é isso que a gente precisa, né? E eu até queria fazer um adendo, porque eu posso ter me expressado de maneira equivocada. Não é que a gente está abandonando o IACM, a gente continua com o IACM como um dos carros-chefes nossos para o desenvolvimento da auditoria. A grande questão, principalmente para as pequenas estruturas, era a frustração de não conseguir evoluir nos níveis do IACM. Perfeito. O IACM é um modelo sensacional, e aí você disse que Brasil, que nós somos um case nacional, nós somos um case internacional. É Fomos verdade, convidados é mesmo. para apresentar todos os avanços para o IA no Caribe, né? Então, assim, é um case que deve ser considerado. A grande questão era a questão de frustração mesmo, porque nós, dentro do modelo IACM, nós temos níveis diferentes que requerem estruturas diferenciadas, estruturas com mais pessoas para que se consiga executar aquele tipo de trabalho. E nós entendemos que grande parte do país nem é necessário que algumas prefeituras tenham estruturas tão grandes de controladoria como são as estruturas estaduais. Então, a gente continua, sim, adotando o IACM, só que a gente quer também colocar ali pequenos passos para que os municípios consigam evoluir. O que, na verdade, a gente precisa não é do modelo IACM, não é um modelo de maturidade em corregedoria, não é um modelo de maturidade em ouvidoria. O que a gente precisa é dar mais transparência para a sociedade, a gente precisa mostrar o que os estados estão fazendo, o que o município está fazendo, como ele está gastando, onde ele está gastando. Nós precisamos dar voz para o cidadão, para que o cidadão possa entrar em contato com o Estado, e para que nós também precisamos conseguir captar, dadas as redes sociais, a quantidade de dados que nós temos disponível, nós precisamos ter uma ouvidoria ativa que capte essa informação, traduza aquele dado em informação e entregue na mão do gestor para que ele possa tomar suas decisões. Por exemplo, uma melhoria na escola, então a gente vai na rede social e estão reclamando na escola, às vezes essa informação não chega até o Estado. Se nós tivermos a capacidade de ter uma ouvidoria ativa, de ir e captar essa informação, de traduzir isso para um gestor tomar decisão, excelente. Nós precisamos, uma vez que nós mostramos para o cidadão o que o Estado está fazendo, uma vez que nós escutamos o cidadão, se houver algum problema, nós precisamos ter auditorias com capacidade de verificar aquele problema. Nós temos que ter auditorias com capacidade de avaliar a política pública, se ela de fato está sendo efetiva, se ela está sendo econômica, se ela está mudando a realidade. E se por acaso nós tivermos, dentro desse processo de auditoria, encontrar algum problema que precisa ser responsabilizado, seja uma pessoa física, seja uma pessoa jurídica, nós precisamos ter essa estrutura também capaz de responsabilizar essas pessoas. Então veja que o sistema de controle interno é um sistema complexo.
é um sistema que vai desde mostrar para o cidadão o que está acontecendo no Estado, dando voz para ele, analisando aquilo que precisa ser analisado e responsabilizando aquelas pessoas que precisam ser responsabilizadas. E transpassando tudo isso à integridade. Integridade do ponto de vista do que, o que deve ser feito, como deve ser, a coisa certa a ser feita. Sim. Né? Então, nós, enquanto CONAS, quando eu disse para vocês que um dos nossos objetivos é melhorar e ajudar, contribuir com a administração pública no fortalecimento da confiança, tudo isso que eu estou falando, a gente está trabalhando tanto no viés da integridade, quanto no viés da melhoria de eficiência. Ao fazer as auditorias, a gente está ali dando recomendações para o gestor para que ele melhore a entrega da política pública. Quando a gente está olhando se a merenda está chegando para o aluno lá no final, a gente está ajudando o gestor. Olha, o gestor tem esse risco, tem esse empecilho que você precisa atuar para que a entrega da política pública seja feita, para que o aluno seja alimentado lá na ponta. Isso é muito fundamental e o CONAS tem desempenhado esse papel e eu fico muito feliz em acompanhar isso. E aí, nesse contexto, primeiro, um convite, gente, no site do CONAS, você encontra tudo que a Câmara Técnica de IACM produziu. E, claro, vocês vão encontrar também depois tudo do que é o MOOC. Mas para o município que nos ouve agora e quer entender um pouco mais, e não tem a sorte da Jéssica de já fazer parte do CONAS, vocês podem encontrar lá no site do CONAS. Jéssica, e aí agora a gente quer te ouvir no seguinte contexto. Você já deixou aqui claro na sua apresentação, né, que o CONAS promoveu melhorias significativas depois que você faz parte dele lá no seu município e principalmente na vida do cidadão. A gente quer te ouvir como que você acha que tudo que foi construído pelo próprio IACM, o que vem aí do MOOC, vai fazer a diferença e fez diferença, né, Brumadinho, agora Conceição? O CONAS, ele acelera o processo, né? O controlador, ele não sente que está sozinho. Já tem ali um modelo implementado, testado, validado, que funciona. O controlador, ele tem acesso a essas ferramentas, tem apoio, tem estrutura em rede para implementar, sabe onde funciona com melhor qualidade cada macrofunção. Por exemplo, em Minas Gerais, nós temos aí o exemplo de Itabirito, que já está implantando um modelo de auditoria nível 1. Então, a gente sabe ali, por exemplo, né, Conceição do Mato Dentro, a gente precisa percorrer um caminho de estruturação de servidores efetivos para chegar até lá, mas a gente sabe que, por exemplo, pode acessar quem já percorreu aquele caminho para implementar com mais agilidade. Então, esse modelo ele traz muita tranquilidade para o controlador. Ele traz segurança jurídica, né? E essa uniformização de entendimento que o Rodolfo mencionou é essencial. Evita ruídos, traz mais confiança por parte da sociedade, as pessoas entendem que o caminho é aquele, e para a gestão pública como um todo, né? Porque existe esse mito, né, da gestão pública de o direito a entendimentos diversos, mas aí quando tem um controle seguro, eficiente, né, a gente percebe ali que as políticas públicas são entregues na ponta com uma qualidade muito superior. Um controle interno bem estruturado, ele faz uma diferença muito grande na gestão pública. E aí a prova disso é a transformação, né, que a gestão em Brumadinho teve, agora em Conceição, em um ano também, muitas mudanças acontecendo. E a gente vê isso em relação a todos os municípios que fazem parte do CONAS. E o CONAS abrir portas para municípios não capital faz toda a diferença, né, porque traz ali uma diversidade, traz uma visão diferente e o CONAS tem também ali a oportunidade de estruturar essas unidades centrais de controle interno, porque o dinheiro público ele tem que ser tratado de forma igual no Brasil inteiro, né? Não só nos grandes centros, não só nas capitais e nos estados, mas principalmente nos municípios pequenos, que precisa de apoio, e o CONAS tem feito isso de forma maravilhosa. Como é importante, né, romper bolhas, essa sua fala, assim, de furar bolhas para permitir que essa oxigenação aconteça. Legal demais. Bom, eu queria que a gente tivesse aqui muito mais tempo, mas a gente precisa desse minuto final agora para vocês se despedirem aqui das pessoas que nos acompanharam até aqui. E, claro, deixar uma mensagem mesmo de inspiração para a gente acreditar mais em sociedade e no controle interno, porque a gente vive um momento difícil e a gente precisa de reconstruir essa confiança de alguma forma. Perfeito. Só queria aproveitar o que a Jéssica bateu várias vezes e falou a palavra que nós estamos usando como palavra-chave dentro do MOOC. Ela disse caminho.
o que nós estamos construindo no MOOC é uma jornada. É uma jornada de aperfeiçoamento dos controles internos. O que nós queremos é dar para os municípios, dar para os estados, para os consórcios, um mapa de crescimento. Nós vamos dar ferramenta, nós vamos dar destino, nós vamos mostrar para onde ele deve seguir. E nesse contexto, nós passaremos por definição de conceito, que é algo que nós precisamos uniformizar, e foi isso que fez com que o IACM crescesse tanto, Rodolfo. Não tenho dúvida, hoje nós no Brasil inteiro, nós falamos uma mesma língua com relação à auditoria interna, e nós queremos levar esse mesmo sucesso que nós tivemos no IACM para outras áreas, né? Então, nós vamos passar por um processo de conceituação, nós vamos escutar as pessoas, nós vamos escutar os pequenos municípios. Então, quem está nos assistindo, por exemplo, pode cobrar o CONAS, pode pedir para vocês, para pedir o questionário, que nós queremos escutar você, nós queremos escutar suas dores, como nós podemos te ajudar. Então, nós vamos passar por isso, nós vamos escutar os nossos parceiros, o Banco Mundial, a CGU, o TCU, nós queremos entender, e nós queremos entender também o gestor. O que o gestor pensa do controle interno? Como o controle interno pode agregar valor? Como o controle interno pode ajudar o gestor a entregar a política pública? Então, veja, controle interno não é só cara crachá, não é ficar só olhando o processo. É, sim, de fato, ajudar o governo, ajudar a administração pública a entregar melhores serviços para a sociedade. E o CONAS está aqui para isso, e nós faremos isso, nós entregaremos ainda esse ano esse modelo, que não tenho dúvida que será um diferencial e será extremamente relevante para o funcionamento do controle interno e para a entrega das políticas públicas. Gente, aí, enquanto pessoa, novamente, é muito legal, porque é uma fala maravilhosa, né? Mas isso não é uma fala. A gente vive isso aqui, né, diariamente. Então, é muito importante até eu fazer esse esclarecimento, porque às vezes a gente escuta uma pessoa falando assim, super bem, e pensa, ah, sei, é real. E eu vejo isso e é maravilhoso. Legal demais, Paulo. Rodolfo, seu encerramento, seu minuto final e, claro, inspirando pessoas, porque a gente vive assim, né? Um inspirando o outro para poder sermos melhores. Não, acho que a gente nunca pode deixar de acreditar no controle, né? Por mais que a gente às vezes veja falhas, veja casos aí na imprensa, né, que às vezes nos assustam, mas temos que acreditar que o caminho é esse, o controle, a prevenção, a melhoria, né, trabalhar cada macrofunção, né? E nesse caminho, né, por mais que tenha esses percalços, a gente vê que vai evoluindo, né? O próprio trabalho do CONAS, a construção que o CONAS vem fazendo com várias ferramentas e várias entregas demonstram isso, que a gente está evoluindo, está padronizando, né? E eu vejo muito que o MOOC vai ser uma ferramenta muito útil, né? Até pegando a própria experiência do IACM, né? Falei aqui, padronização, mas logo no início eu falei em sinergia. Então, quando você tem um caminho como o MOOC, para poder ser um guia, para você trabalhar, o pequeno município trabalhar, ter como referência, vão começar a falar a mesma língua, vão ter uma capacidade de trocar experiências maior, porque vão estar trabalhando com a mesma linha de pensamento, com as mesmas ferramentas. Então, isso vai gerar, imagino, um crescimento exponencial, né? Um desenvolvimento exponencial do próprio da estrutura de controle interno municipal, como aconteceu para o IACM, né? Que a gente vê esse grande case aqui para o Brasil e para o mundo. Eu tenho certeza que o MOOC também vai trilhar esse caminho de sucesso. Que coisa boa, Rodolfo, a gente acredita, principalmente quando é você que está falando. Jéssica, nosso minuto final aí, uma mensagem de inspiração, principalmente para os municípios da sua realidade. Perfeito, Thaís. Se eu puder dar um conselho para os controladores de municípios menores, o conselho que eu dou é que a gente tem uma percepção de que quanto maior a maturidade do órgão, mais a necessidade de avaliação e auditoria. E quanto menor essa maturidade, mais a necessidade de consultoria, de pegar na mão do gestor, de mostrar o caminho, e isso é essencial. E começar pelas macrofunções de transparência, de ouvidoria, que é uma ferramenta de qualidade, de aferir a qualidade ali das entregas das políticas públicas, eu acho que é o pontapé inicial para estruturar essa controladoria de município de pequeno porte. Então, fica aí o convite para os controladores abraçarem esse projeto incrível do CONAS, que eu tenho certeza que vai revolucionar as controladorias do país inteiro. Parabéns ao CONAS por isso, parabéns, Paulo, Rodolfo, por tudo que o CONAS tem entregue para o Brasil, né? Porque o controle interno qualificado, eficiente, ele entrega políticas públicas na ponta. Então, parabéns. Que coisa boa ouvir isso. E aí, gente, ontem aqui, ao final do nosso primeiro dia, durante a 57ª reunião técnica, eu falei assim, nós somos auditoria, ouvidoria, transparência, correição e integridade, mas nós somos pés, mãos, braços,
corpos e mentes imbuídos mesmo em sermos melhores, corrigindo nossas falhas e, de alguma forma, contribuindo para o progresso. Eu acho que é isso que o CONAS tem feito, e aí fica aqui o nosso convite, para que você acompanhe, se você está nos ouvindo ou nos assistindo, para que você acompanhe o trabalho do CONAS, para que vocês participem, como o nosso presidente aqui falou, olha, é importante você mandar a sua opinião, porque é isso que faz com que a nossa construção ela seja coletiva e que a nossa entrega seja melhor. Siga as nossas redes, inscreva-se no nosso canal e a gente tem um encontro marcado em breve. Até lá!